Glória a Deus. Boa noite, Igreja do Senhor. Paz e graça a todos. Todos estão felizes com o Senhor? Glória a Deus. Nós temos que estar felizes mesmo com o Senhor, gente. Talvez você diga assim, mas são tantas as circunstâncias, né? Mas em meio a tantas circunstâncias, o Senhor está segurando nas nossas mãos. E nós temos que estar conscientes de que se Ele está conosco, nenhum mal nos sucederá, nem praga nenhuma chegará até a nós. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 1 até o 8. Amém? Glória a Deus. Mateus, capítulo 9, do versículo 1 em diante, diz assim: Entrou Jesus num barco, passou para o outro lado e chegou à sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um homem paralítico deitado num leito. Jesus, pois, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, perdoados são os teus pecados. E alguns dos escribas disseram consigo: Este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer ao perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E este, levantando-se, foi para a sua casa. E multidões, vendo isso, temeram e glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O tema da nossa reflexão dessa noite é como receber o meu milagre. Nós estamos aqui fazendo passos de fé. Todos nós aqui viemos porque nós temos aqui um objetivo, porque nós almejamos receber algo da parte de Deus. E o Senhor, nessa noite, Ele quer ministrar o nosso coração, como nós vamos agradar o coração do Senhor para que esse milagre Ele se manifeste na minha vida e na sua vida. Amém? Glória a Deus, diga aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem que nós acabamos de ler é uma passagem que ela é relatada nos Evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas. É uma passagem que fala aqui dos milagres de Jesus. E lá no livro de Marcos e Lucas, essa passagem ela relata que Jesus, ele havia chegado da cidade de Gadaras e ele estava na cidade de Cafarnaum. Então, pelo fato de Jesus já ser conhecido em meio às multidões, os milagres de Jesus já estavam sendo anunciados em todos os lugares. Jesus já estava ali em Cafarnaum e o texto lá de Marcos e Lucas vai dizer que houve um momento em que pessoas estavam reunidas para receber a palavra que Jesus ia trazer para aquelas pessoas naquele dia. Então, eles estavam ali reunidos, uma grande multidão, e a história vai dizer, o texto, que não havia mais lugar naquela casa em que Jesus estava para ensinar aquelas pessoas os caminhos do Senhor. A casa estava lotada, todos estavam ali com um objetivo, assim como eu e você estamos aqui nessa noite. E eles queriam ouvir os ensinamentos de Jesus. Aquele lugar estava cheio, tinha pessoas de todos os tipos ali. Tinham pessoas que tinham ido para ouvir Jesus ensinando, para receber de Jesus o ensinamento, para tomar uma decisão, para mudar de atitudes, para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Tinha pessoas que tinham ido para se converter ao Senhor, se arrepender dos seus pecados. Tinham pessoas que tinham ido ali atrás de uma cura, pessoas que tinham ido ali atrás, talvez, de um outro tipo de milagres.
Tinha pessoas que tinham ido ali para criticar Jesus. Tinham pessoas que tinham ido ali simplesmente só para ouvir como que Jesus ensinava, qual era, né, a doutrina de Jesus. Então, gente, tinham bastante pessoas, como o texto fala no livro. Você pode até dizer, mas o texto não está relatando, né? Mas eu estou fazendo aqui uma breve explanação da introdução que está lá no livro de Marcos e Lucas, né? Marcos, capítulo 2, do versículo 2 ao 12, e Lucas, do capítulo 5, do 18 ao 26. Ele fala dessa passagem, dessa história, né? Então, veja que aquelas pessoas estavam ali, e todos tinham ali um propósito, todos tinham um objetivo, todos tinham uma motivação, todos queriam receber. Mas veja que, em meio àquela multidão, o texto vai dizer que teve 4 homens que eles não conseguiam mais chegar próximo de Jesus. Por quê? Porque a multidão era grande. Eles não estavam conseguindo mais entrar dentro da casa para se aproximar de Jesus. Se fosse no meu tempo ou no seu tempo, teria um telão lá fora, não é verdade? Para as pessoas estarem recebendo os ensinamentos de Jesus, estarem vendo Jesus. Só que naquela época a tecnologia deles não era tão avançada como a nossa, não é verdade? Então nós hoje temos esse privilégio. Glória a Deus, diga aleluias. Vocês estão muito calados, não gosto de igreja calada não, gosto de igreja barulhenta, amém? Glória a Deus. Então, aqueles homens, né, aqueles 4 homens, eles vieram até Jesus, e eles não vieram só. Eles vieram até Jesus e eles traziam um outro homem. Por isso que o texto de Mateus vai falar da cura do paralítico de Cafarnaum. Por quê? Porque aqueles 4 homens, que é relatado no livro de Marcos e de Lucas, eles traziam consigo esse outro homem que era paralítico. E eles, sabendo da fama de Jesus, eles sabendo dos milagres de Jesus, eles não tiveram nenhum tipo de dúvida, eles não tiveram nenhum tipo de impedimento, eles não mediram as circunstâncias para conseguir se aproximar de Jesus. E o texto vai dizer que eles abriram um buraco no telhado da casa para conseguir descer o paralítico até o lugar em que Jesus se encontrava. Amém? Glória a Deus. Então, aqueles homens, eles estavam determinados. E eu e você, nós temos que ser assim, pessoas determinadas. Eu decidi fazer o meu passo de fé, eu vou perseverar. Eu já fiz o primeiro, eu já fiz o segundo, eu já estou no 7º, eu já concluí. O meu milagre ainda não se manifestou, mas eu permaneço firme no Senhor. Porque quando eu permaneço firme, eu estou dizendo, Senhor, eu ainda creio em Ti. Eu ainda acredito em milagres. E se não aconteceu no 7º, pode acontecer no 8º, no 5º, no 6º, desde que você inicie novamente, mas vai acontecer em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles homens, eles estavam determinados, gente. Eles não mediram esforços. Eles se aproximaram de Jesus. Então veja que em meio a toda essa multidão, em meio àqueles homens da alta sociedade, em meio a pessoas importantes, em meio a pessoas que estavam ali para extrair algo de Jesus, teve esses homens que de uma forma diferente, de uma forma única, conseguiram extrair de Jesus aquilo que eles estavam buscando. O que eles estavam buscando? Eles estavam buscando a cura para o seu amigo que estava paralítico. Então veja que em meio aos milagres de Jesus, sempre tem alguém, sempre tem uma pessoa que consegue extrair de Jesus aquilo que ela está desejando. E não é assim diferente na nossa vida. Se nós nos aproximarmos crendo, se nós nos colocarmos como pessoas decididas em Deus, o Senhor, Ele consegue nos entregar o milagre que nós estamos buscando.
Louvado seja Deus. Então nós temos que crer e continuar crendo sempre, porque nós sempre conseguimos atrair a graça de Deus para a nossa vida, desde que nós não venhamos recuar. Porque se nós permanecermos firmes, nós já temos a convicção do milagre de Deus na nossa vida. É uma verdade, gente. Não é algo que ainda vai acontecer. Já aconteceu. Já foi conquistado. Não vai ser conquistado. Já foi conquistado. Então, minha irmã, o que é que acontece? Por que que não se manifesta? Porque ainda não chegou o tempo, mas vai se manifestar. Porque ele não disse, eu ainda vou conquistar. Ele já disse, já está consumado. Então já é algo real para mim e para você. Ainda que os nossos olhos não estejam vendo, mas já é algo real. Como foi na vida daquele homem. Eles conseguiram chamar a atenção do Senhor. E eles conseguiram o seu milagre. E nós vamos aprender nessa noite, através do livro aqui de Mateus, né, que eu acabei de ler a passagem. Como nós vamos conseguir o nosso milagre também. Então, nós vamos ver aqui algumas lições que nós temos que tirar desse texto para que nós venhamos, assim como aqueles homens conseguiram para o seu amigo, né, seu colega, o seu milagre, eu e você, nós venhamos também receber o nosso milagre nessa noite, amém? Diga glória a Deus, diga aleluias, louvado seja o nome do Senhor, aleluias, glória a Deus. Vamos, a nossa primeira lição que nós podemos tirar aqui desse texto, que nós acabamos de ler, desse milagre que foi relatado aqui, através de Jesus, ela se encontra no versículo 2, do texto que nós acabamos de ler. Veja que no versículo 2, a palavra vai dizer, entrando Jesus, né, começando do 1, vamos para o 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, pois, vendo a fé daquele homem, disse ao paralítico, tende ânimo, filho. A primeira lição que eu e você tiramos para que nós venhamos receber o nosso milagre através desse texto é que nós precisamos ter bom ânimo. Jesus, ele fala para aquele homem que estava enfermo, ele diz, tende ânimo, filho. Tende ânimo. Ter ânimo, gente, é indispensável para nós como filhos de Deus. Quando nós lemos as Escrituras, a palavra do Senhor, ela é bem clara. Tende ânimo. Ter ânimo, né? Nós precisamos ter ânimo. Veja que Jesus, ele fala para aquele homem ter bom ânimo. Porque aquele homem, ele estava sendo trazido por outras pessoas. Aquele homem, com certeza, naquele momento em que ele se encontrava naquela situação, quantos pensamentos aquele homem não teve, quantas situações ele não teve que ver sem poder agir devido à sua paralisia. Talvez aquele homem, ele carregava uma mágoa, porque ele se sentia talvez inferior a alguém, porque ele, muitas vezes, ele via as situações, não podia fazer nada devido ao seu estado de enfermidade. E aí você pode até perguntar assim, mas isso não tem nada a ver. Mas veja que Jesus, ele viu a fé daqueles 4 homens que estavam conduzindo aquele quinto. E ali Jesus, ele fala para aquele homem, filho, tende bom ânimo, porque ele viu a fé. Mas ele diz, porque perdoado te são os teus pecados. Então, naquele momento que Jesus fala para aquele homem que seus pecados são perdoados, naquela mesma hora, Jesus já estava dizendo para ele, filho, se a causa da tua enfermidade era algo de pecado, tu já foi perdoado. Tu não precisa mais andar abatido, tu não precisa mais andar cabisbaixo, tu não precisa mais temer, porque os teus pecados já estão perdoados. Então, levanta-te e tem bom ânimo. Ter bom ânimo é indispensável na minha vida e na sua vida. O que Jesus
estava pedindo para aquele homem, para ele se posicionar, para ele não ficar naquela situação, para ele não olhar para a sua deficiência, mas para ele receber o que Jesus já estava liberando sobre a vida dele. O Senhor já estava liberando a palavra de vida, a palavra de cura. Então eu e você temos que ter ânimo, porque quando nós não temos ânimos, nós andamos cabisbaixo. Nós não conseguimos olhar no olho das pessoas, nós não conseguimos nos comunicar, nós não conseguimos muitas vezes nos alimentar, nós não conseguimos muitas vezes contemplar a glória de Deus em nada, mas nós só olhamos para a tristeza, nós só olhamos para as coisas ruins, nós só pensamos coisas ruins e isso vai nos afundando cada vez mais. E aí talvez você pense assim, mas minha irmã, eu não tenho como ter ânimo diante dessa situação. Gente, eu não estou falando de um ânimo de você sair pela rua gritando, saltando de alegria ou se expressando da forma que você achar que deve, mas eu estou falando de uma convicção de que você não está só, de que você não está submerso numa situação onde não tem ninguém que vele por ti, porque o teu Deus, o teu Criador e o meu Criador, Ele está conosco. Então o ânimo que Ele pede de nós é esse, de nós nos levantarmos, é de não andarmos cabisbaixo. Porque se nós formos olhar para as circunstâncias, nós vamos nos abater. Eu estou desempregado, a minha empresa está falindo, eu tenho que fechar as portas, eu estou enfermo, eu quero e as coisas não vêm, mas creia que em meio a esse vale o Senhor está contigo, te colocando de pé. Aleluias! Porque veja o que o Senhor disse para Josué no capítulo 1. Ele diz, Josué, o meu servo Moisés, ele é morto, ele morreu. Mas quanto a ti, Josué, levanta-te e tem de bom ânimo, porque tu farás esse povo a herdar a terra que eu prometi. Meu irmão, Josué, ele estava num momento triste na sua vida, porque ele havia perdido seu líder. Ele havia perdido aquele que Deus tinha entregue, a promessa de que eles iam entrar na terra prometida. Agora imagina, através de Moisés o Senhor disse que faria, e de repente Moisés morre e eles estão no meio do deserto. Como que Josué não ficou naquele momento? Que promessa, Senhor, se o nosso guia morreu, como nós vamos conseguir chegar lá? Aí você diz, como que eu vou ter bom ânimo, Senhor? Se o coronavírus, o Covid está ceifando as vidas, se o desemprego está aumentando. Mas o Senhor disse para Josué, levanta-te, porque tu farás esse povo a herdar a terra que eu prometi a Moisés. E o Senhor te diz, levanta-te, igreja do Senhor, porque tu farás esse povo a se levantar para glorificar a Deus. É eu, é você que temos que nos levantarmos, porque o mundo, ele está no caos. Mas a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecem sobre ela, diz o Senhor. E eu sou igreja, você é igreja. Por isso, tem de bom ânimo. É a palavra do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Tem de bom ânimo. Aleluias. Então, vamos para a nossa segunda lição. Amém? Pensei que ia ser mais rápido. A nossa segunda lição nós vamos tirar do versículo 4. Amém? Diz assim o Senhor. Através de Jesus, né? Vocês sabem que Jesus ensinava aquilo que o Pai havia passado para ele, não é verdade? E nós ensinamos aquilo que nós aprendemos do nosso Pai também, gente. Nós somos ministrados pelo Espírito Santo e o Espírito Santo ministra ao nosso coração, nós ministramos ao coração da igreja. Diga glória a Deus, diga aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Veja que na lição 4, Jesus aqui fala, ou aliás, na segunda, gente, perdão. No versículo 4 ele vai dizer, mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações?
Jesus conhece o meu coração e o seu coração. Jesus, ele viu que naquele mesmo momento que Jesus disse, perdoados são os teus pecados, tem de bom ânimo. Naquele mesmo momento houve ali homens críticos, observadores, pessoas que não estão preocupadas em ser ministradas pelo Espírito Santo de Deus, mas que estão preocupados em criticar os que estão levando a palavra de Deus. Isso ainda existe, gente. No meu tempo e no seu tempo ainda tem os observadores, ainda tem os críticos, ainda tem aqueles que não se entregam ao Senhor, não são ministrados por Deus porque não deixam o Espírito de Deus agir. Jesus, conhecendo os pensamentos daqueles homens, veja que Jesus falou, por que pensais mal em vossos corações? Temos que ter um coração bom, um coração limpo, um coração sincero diante de Deus, porque Ele conhece os nossos corações. Ele sabe o que está no meu e no seu coração. E Ele falou para aqueles homens, não pensem assim. Veja que no livro de Mateus, o Senhor ele vai dizer que a nossa boca fala do que está cheio no nosso coração. Ele diz que, também no livro de Mateus, que muitas vezes nós glorificamos ao Senhor com os nossos lábios, mas o nosso coração está totalmente longe de Deus. A nossa boca fala uma coisa e o nosso coração em relação a Deus tem outro sentimento totalmente diferente. Então nós temos que ter cuidado com isso. Está lá em Mateus 12, do versículo 34, que fala que a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 15, 19, o Senhor diz que é do coração que procede os maus pensamentos. É do coração que vai proceder o homicídio, é do coração que vai proceder o adultério, é do coração que vai proceder a prostituição, é do coração que vai proceder a blasfêmia contra Deus. Então nós temos que vigiar quanto àquilo que nós temos guardado dentro do nosso coração, porque muitas vezes essas são as causas pelas quais nós não conseguimos receber o milagre de Deus, porque o nosso coração está longe de Deus. A nossa boca está cantando louvores, nós estamos no templo ouvindo a palavra, mas nosso coração está impuro. E isso impede de nós recebermos aquilo que Deus já conquistou para mim e para você. Amém? Diga glória a Deus. Coração puro. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira lição, que nós tiramos desse texto é que nós, está no versículo 5, onde nós temos que fazer o quê? Nós temos que crer. Crer somente. Aqueles homens, eles creram. Quando eles creram, o milagre se manifestou na vida deles. Então eles creram, eles levaram ali o seu colega até Jesus, e ali o Senhor entregou a ele o milagre que ele precisava. O que é que o Senhor fala? É melhor eu dizer, perdoados te são os teus pecados, ou é melhor eu dizer, levanta-te e anda? Então nós temos que crer que Jesus, ele já fez, ele já pagou o preço por mim e por você. Os nossos pecados, quando confessados ao Senhor, o Senhor vai dizer, lá em 1 João 1,9, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as nossas iniquidades. Então, se nós confessamos, se nós cremos, nós já recebemos o milagre de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Gente, a quarta lição, e nós encerramos aqui. Louvado seja o Senhor. A quarta lição é que nós temos, está no versículo aqui de número... Versículo de número 6, onde Jesus fala-te. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levanta-te.
Levantar-se fala de zona de conforto. Levantar fala de você ter uma atitude. Nós falamos de bom ânimo lá, falamos de Josué. Mas Deus, ele falou para Josué também: levanta-te, Josué. Anima-te, Josué. Sai dessa posição em que tu estás, Josué. Toma uma decisão, tenha uma atitude. Então, levantar significa nós abrirmos mão da nossa zona de conforto e nos posicionarmos para conquistar aquilo que nós buscamos em Deus. Quantas vezes nós não temos sido ministrados de que nós precisamos tomar decisões, de que nós precisamos nos levantar em relação a situações que estão tirando a nossa paz, que estão tirando a nossa alegria, em meio a situações que nos tiram da zona de conforto, em meio a situação que vai mexer com cada um de nós. Então, levantar significa isso, mas é difícil. Se levantar é difícil. Porque levantar-se quer dizer deixar algo para trás e se posicionar em direção ao novo de Deus. E muitas vezes nós não queremos ter essa atitude de deixar algo para trás porque nos apegamos àquela situação, nos apegamos àquilo e não queremos ver o novo de Deus para a nossa vida. Então, muitas vezes, levantar requer de nós mexer em feridas, em algo que vai doer, mas veja que em meio a essa situação é para que algo novo aconteça na minha vida e na sua vida. Josué, ele precisava se levantar para que o novo de Deus continuasse acontecendo na vida daquele povo que estava caminhando em direção à nova Canaã. Então é necessário que eu e você venhamos nos levantar, porque senão, gente, nada muda na nossa vida. Passamos anos e anos e continuamos lá da mesma forma como nós estávamos no dia em que recebemos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Então levanta-te e anda, porque a glória do Senhor já nasce sobre ti, diz o Senhor. Levanta-te, igreja, e resplandece, porque a glória do Senhor é vinda sobre ti. Se você ler lá em Isaías 60, a palavra vai dizer isso para você. Levanta-te, igreja do Senhor. Resplandece, porque é vinda a luz do Senhor sobre ti. As nações estão sendo assoladas, mas a glória do Senhor é vinda sobre a minha vida e a sua vida. Então levanta-te e resplandece, coloca-te de pé, sai da tua zona de conforto, porque como o Senhor disse, Josué, levanta, sai da zona de conforto. Josué levantou-se de madrugada, foi até o rio Jordão, e ali Josué ficou lá esperando o momento certo para atravessar o Jordão e conquistar a terra que o Senhor tinha prometido. E todos passaram e conquistaram, porque Deus estava com eles. E Deus está comigo, Deus está com você, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Levante-se em nome de Jesus e tome posse do seu milagre. Tome posse do seu milagre, porque o Senhor, Ele está cuidando de mim, cuidando de você. Gente, quem está aqui do primeiro ao 7º passo de fé, receba o seu milagre em nome de Jesus. Já foi consumado, o Senhor já te entregou. Não desista, persevere, creia sempre, porque o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Você que vai dar início ao seu passo de fé nessa noite, fique com a sua mão levantada e crendo que o Senhor já te deu a vitória, porque Ele não vai conquistar, Ele já conquistou. O milagre já é teu e receba o seu milagre em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, apresentando cada vida, Senhor, que está fazendo passo de fé. Toma, Senhor, em tuas mãos cada causa, cada situação, Senhor, e em nome de Jesus, manifesta, Senhor, o teu milagre sobre a vida, Senhor, da tua igreja.
Traz à existência, meu Deus, cada promessa, cada desejo, cada anseio, Senhor, cada expectativa que cada um, Senhor, tem colocado diante de Ti, meu Deus. Entrega-nos, Senhor, o milagre que buscamos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu oro por aqueles que vão, Senhor, iniciar o passo de fé. Meu Deus, eu também creio que o Senhor já conquistou esse milagre para cada um de nós. E em nome de Jesus, Pai, que Ele, meu Deus, se manifeste para a vida da Tua igreja e que todos, meu Deus, creiam, Senhor, que já receberam o Seu milagre. Em nome de Jesus Cristo Nazareno.